Fala galera, bem-vindo ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai. Eu me chamo Priscila Lima e eu desenvolvi um estudo que se chama Raiz de Rejeição, baseado no livro da querida Joyce Meyer, onde eu explico a origem da rejeição, né? Muitas das vezes a gente tem gatilhos na nossa vida adulta, né? Sentimentos e estamos feridos e nem sabemos o porquê, o motivo e principalmente como resolver. Semana após semana eu venho aqui trazendo conteúdos explicando mais profundamente sobre isso. Na verdade, eu venho trazendo os gatilhos, né, que a raiz de rejeição pode nos causar. E hoje nós estamos falando sobre melindre, sentimento facilmente ferido. E o que significa melindre? É uma pessoa melindrosa. Já ouviu perto de você assim, não fala com fulano assim não, nem brinca muito. Tem gente que a gente precisa pisar em ovos, né? Que se magoa fácil, que você não pode brincar, que fica triste, que enxerga tudo como se fosse uma ofensa, né? Aquela pessoa mais melindrosa, que se ofende facilmente, que é muito calada, muito fechada. Hoje nós vamos falar sobre isso. Fica aqui comigo. Melindre, sentimento facilmente ferido. Mas, gente, antes de começar, se inscreva no canal, dê o seu like, comente, pode colocar testemunho, pedidos de oração e principalmente compartilha esse vídeo, porque quando você compartilha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e ele mesmo vai indicando para as pessoas. Então, eu não sei como você chegou aqui, seja muito bem-vindo, mas deixe outras pessoas também chegar através da sua vida. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho, com seus amigos mais próximos. Deixa Deus te usar. Amém? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, onde eu vou estar falando sobre melindre, sentimento facilmente ferido. Mas antes de tudo, vamos chamar alguém para essa conversa? Vamos orar. Pai, entramos na tua presença nesse dia. Queremos te louvar e te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma semana, poder estar aqui, Senhor, na tua presença. Espírito Santo, eu peço que o Senhor fique aqui conosco, que o Senhor nos ensine a tua palavra, que o Senhor tenha a liberdade, Pai, de nos curar. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor envia a tua palavra à terra e ela corre velozmente, ela é competente. Então não importa o quanto estamos feridos, a tua palavra tem a cura, a tua palavra tem o bálsamo que precisamos. Por isso te pedimos, Pai, que não seja eu falando aqui, mas que venha ser o teu Espírito ministrando cura aos nossos corações. Em nome de Jesus, assim te oramos, aplicamos fé na nossa oração. Amém. Amém? Vamos começar. Melindre, deixa eu dar o sentido dessa palavra, né? O conceito que expressa é de facilidade de se magoar, né? Aquela pessoa que se magoa facilmente, como eu falei no início, né? Com fulano você tem que pisar em ovos, porque qualquer coisa ela fica triste, qualquer coisa ela fecha a cara, né? Então aquela facilidade que a pessoa tem de se magoar, de se ofender, suscetibilidade, ou seja, ela está mais suscetível a isso, mais inclinada a isso. Então, um exemplo, eu brinco com você de uma forma, com fulano eu não posso brincar da mesma forma, porque talvez ele fique chateado por conta do melindre, aquela pessoa melindrosa, né, que se ofende facilmente. Também pode ser descrito uma pessoa que se sente aborrecida ou ressentida por coisas sem grande importância, como eu dei o exemplo da brincadeira. A gente brincou, eu zoei ela já entendeu errado. Ela já ficou chateada, já ficou magoada, ela entendeu como se fosse um ataque pessoal e não uma brincadeira. E isso, gente, o melindre, ele é um gatilho da raiz de rejeição, né? Como eu sempre falo aqui, a raiz de rejeição provavelmente começou na nossa infância, né? Claro que na nossa adolescência, na nossa fase adulta, a gente também tem históricos de rejeições, né? Pessoas traídas, todo mundo, acredito que já foi rejeitado. Só que existem níveis, né? E quando você recebe essa rejeição, muitas das vezes desde o ventre, como foi meu caso, desde a infância, a gente já cresce quebrado, a gente já cresce fora da realidade, entende?
a gente não cresce bem resolvido. Então a gente não sabe o que é ilusão e o que é verdade, porque estamos feridos pela raiz de rejeição. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu senti no meu coração de falar, vai lá e assiste o primeiro, onde eu estou explicando mais o que é raiz de rejeição. Eu explico ali a fundo os gatilhos que pode trazer, e semana após semana eu estou aqui falando sobre cada gatilho e como superar. Então, vamos dar continuidade aqui. Lembrando que é um estudo, eu vou lendo e desenvolvendo com você. E o que leva uma pessoa a ser melindrosa, gente? Uma pessoa pode tornar-se melindrosa devido à combinação de fatores internos e externos, como a rejeição na infância, como eu falei, a falta de amor e pertencimento, levando essa pessoa a ter uma autoestima desequilibrada ou baixa, sensibilidade excessiva a críticas, uma tendência a interpretar mal as situações dos outros e dificuldade em lidar com mágoas, que podem ter a origem em experiências traumáticas da infância. Por quê? Pode ter origem lá das experiências traumáticas da infância. Porque quando a gente é rejeitado na infância, eu sempre coloco aqui o meu exemplo. Até meus 12 anos eu tive mãe, mas eu nunca tive pai. Eu sou órfã de pai vivo. Nunca tive um pai presente, nunca tive um pai amoroso, então desde sempre eu fui rejeitada pelo meu pai, não tive um pai presente. Então a gente já cresce emocionalmente ferida. E eu me lembro que na minha infância, se alguém brincasse comigo, eu já ficava triste, eu já ficava chateada, já ficava com raiva ou contra-atacava, entende? Porque eu já estava ferida por conta da raiz de rejeição. Então, eu já tinha uma visão distorcida da realidade. Se alguém brincava, me zoava, eu já me sentia rejeitada, já me sentia, tá querendo me ofender, tá querendo zoar com a minha cara, entende? Tudo eu via como uma atitude negativa sobre mim, não como uma zoação, porque eu já estava ferida, entende? Então, essa sensibilidade excessiva à crítica, como eu sempre falo aqui, às vezes a pessoa faz uma crítica construtiva e você já entende como um ataque pessoal. Ah, Priscila, aqui você pode melhorar, aqui você pode, mudar a tua fala, como eu sempre falo aqui, quando eu gravo, a pessoa que fica aqui comigo, eu falo, e aí, o que você achou? Vamos supor, se a pessoa falou assim, aqui você poderia ter aberto mais, ter falado mais aqui, e eu ficasse chateada. Quem é ela para falar assim? Achar que eu não sei, entende? A gente tem dificuldade a pessoa melindrosa, ela tem dificuldade de entender o que é uma crítica construtiva ou uma opinião, ou um ataque pessoal. Ela já acha que está te depreciando, que está te diminuindo, que está dizendo que você não é capaz, que você não é suficiente, entende? É essa visão distorcida que a raiz de rejeição pode nos causar. Mas, gente, se você está se identificando, se você é essa pessoa que se magoa facilmente, que tem dificuldade de se recuperar de uma ofensa, calma, tem solução. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Deus está aqui com a gente, O importante de tudo é termos a clareza para Deus poder entrar e curar. Amém? Anota aí no teu caderninho de live, leva para suas orações e deixa Deus te curar. Sentimento facilmente ferido está ligado às feridas emocionais, que são os traumas psicológicos de experiências dolorosas que não foram bem processadas, que não foram curadas, resultando em baixa autoestima, ansiedade e dificuldade em confiar nas pessoas. Olha isso, gente. Quando a gente enfrenta, a raiz de rejeição, um dos sintomas, como eu estou falando aqui, é o melindre, o sentimento facilmente ferido, e também a desconfiança. Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre desconfiança, que também é um gatilho da raiz de rejeição. O que é um gatilho? É um fruto podre que a raiz de rejeição causou na sua vida. Então, quando nós fomos rejeitados, veio esse gatilho na nossa vida, esse fruto ruim, a desconfiança. E por quê? Por que tanta desconfiança? Porque a pessoa que foi rejeitada, ela entende que não tem valor. É como um copo que foi usado e descartado.
Se eu fui rejeitada é porque eu não sirvo para nada. Então, se alguém quer ser legal, quer ser gentil, quer se aproximar, ou até mesmo tá fazendo uma brincadeira, eu já fico desconfiada, eu já me ofendo. Por quê? Por que tá querendo brincar assim comigo? Por que tá me atacando? Entende? A gente tem uma visão distorcida da realidade por conta da raiz de rejeição. Para lidar com isso, é importante identificar a raiz do problema. Como eu acabei de dizer, a gente precisa ter a clareza da onde estamos feridos, o autoconhecimento. Deus, por que eu tive essa reação? Por que a pessoa brincou, zoou comigo e eu dei essa resposta dura? Por que eu fui rude? Por que eu fui grossa? Por que eu faço isso? O autoconhecimento é crucial para identificarmos aonde estamos feridos, para Deus nos curar, entende? E quando você faz essa pergunta, Ele te responde, Ele começa a mostrar o que precisa ser tratado dentro de você. Onde eu parei? Para lidar com isso, é importante identificar a raiz do problema, entendendo que nada é sobre o presente, como eu sempre falo aqui, né? Existe um problema na tua vida, esse gatilho. Não é sobre o ontem, não é sobre o hoje, é sempre sobre o passado, as nossas raízes, as nossas crenças, que são as verdades que eu acredito. Está sempre ligado à nossa história de vida, ao nosso passado, à nossa infância, né? Para identificarmos a raiz do problema, entendendo que nada é sobre hoje, né? Tudo está ligado ao nosso passado, na infância, e hoje vivemos o resultado, tipo causa e efeito. Eu fui rejeitada lá na infância, então hoje tem esses gatilhos, né? Então, existe uma causa porque eu me magoo fácil, né? Causa e efeito. Qual é a causa? A raiz da rejeição. Qual é o efeito? Sou melindrosa. Meus sentimentos são facilmente feridos. Entende? E o que são feridas emocionais, gente? São dores psicológicas profundas que afetam a forma como vivemos e nos relacionamos. Gente, a ferida emocional, ela afeta diretamente a forma como nós vivemos e como nos relacionamos com amigos, com familiares. No casamento, nós levamos a nossa mochila de trauma para o nosso casamento, né? Elas surgem de eventos traumáticos que não foram devidamente processados, não foram curados, né? Mas deixa Deus ser seu Pai e Ele tem o poder. Nada para Ele é tão difícil que Ele não pode fazer. Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Deixa Deus ser seu Pai. Então, quais são as manifestações das feridas emocionais? Dificuldade de confiar, baixa autoestima, ansiedade, depressão, irritabilidade, isolamento social. Podem ser sintomas dessas feridas, né? Aqui eu falei alguns sintomas das feridas emocionais. Não é só isso aqui não, gente. A lista é muito grande. Mas eu acredito que as principais é o que eu coloquei aqui no estudo, né? Dificuldade de confiar. Tudo a gente entende como um ataque por conta da rejeição que sofremos, né? A gente fica tipo acuado, né? Eu tô sozinha, ninguém me quer, ninguém me quis. Então se alguém tenta se aproximar, por que tá querendo se aproximar? Por que tá querendo ser legal comigo? A desconfiança, a baixa autoestima, se vê como inferior, porque algo que é rejeitado, os nossos sentimentos entendem que não tem valor. Então essa pessoa se sente inferior. Ela não tem a autoestima sarada. Ela não gosta dela mesma, porque quando você é rejeitado, você aprende a se rejeitar. E a autorrejeição é uma das piores, né? Muitas das mulheres e homens também, não generalizando, aprenderam a se rejeitar por conta da raiz de rejeição, né? Quantas pessoas se rejeitam, né? Não gostam de si mesmas, não se aceitam, não entendem o seu valor, o seu mérito. A autorrejeição. A ansiedade, que é um sintoma da depressão. A depressão é morrer em vida. Quando a pessoa não tenta dar cabo da sua vida, ou ela toma remédio, vive dopada,
para dormir e é morrer em vida. É tipo viver como um zumbi, né? Eu já estive lá, já estive nesse lugar. É muito difícil de sair. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Não estaria. Eu passei 2 anos por depressão, sofri demais. Eu só não dei cabo da minha vida porque eu sabia o resultado. Já conhecendo ali um pouco da palavra, eu sabia para onde isso ia me levar, mas era muito sugestivo, porque a depressão, a gente não quer morrer, a gente quer parar de sentir dor, né? Aí Satanás vem com essa sugestão, suicídio. Mas se você está passando por isso, calma. Eu sei que é impossível. Priscila, você está mandando eu ter calma, eu estou sofrendo igual um cão. Eu sei, mas eu estou aqui para te provar que há saída. Eu estou aqui para te provar. Deus me trouxe até aqui em vida. Eu sofri desse mal 2 anos da minha vida e eu tive que fazer a minha parte com excelência. Eu tive que querer viver, eu tive que tomar banho sem querer, escovar o dente sem ter vontade, comer sem ter vontade, sair trabalhar sem ter vontade. Eu fiz a minha parte e Deus pôde fazer a dele. Então faça a tua parte, que Deus vai tirar você desse deserto. Irritabilidade, como eu falei, o isolamento social, que também é um sintoma da depressão, né? A pessoa se isolar, só quer ficar sozinha. Isso também é uma estratégia demoníaca, porque quando você se isola, você é uma presa fácil. Você fica ali bombardeada nos seus pensamentos que são irreais, né? Te impedindo de ver a verdade. É onde muitos se matam, dão cabo da sua vida. E tudo isso que eu falei aqui são manifestação das feridas emocionais. E como lidar com a ferida, gente? Identifique a raiz do problema, né? Igual eu falei, causa e efeito. A gente não tem que olhar para o efeito, a gente tem que olhar para a causa. O que causou isso? Por que eu sou tão melindrosa? Por que eu sou tão sensível à crítica, à brincadeira? Por que eu entendo tudo como se estivesse me atacando? Por que eu sou tão desconfiada? Você tem que buscar a raiz. O sintoma, ele aponta para a ferida. O gatilho, ele aponta para a ferida que está sangrando. Você tem que ir lá e tratar a ferida e não os sintomas. Identifique a raiz. Reflita sobre as situações e experiências que podem ter te causado a ferida emocional para entender o que está na origem do seu sofrimento. Como eu acabei de falar, você tem que não entender os sintomas, mas ir na origem, lá na ferida emocional, né? Para entender a origem do seu sofrimento, do problema, o que te causa esses gatilhos, né? Evite o isolamento. Conecte-se com Deus em primeiro lugar e com as pessoas de confiança. Pessoas de confiança, volto a dizer. Não saia se abrindo para todo mundo. Não fala para todos o que você está pensando, o que você está sentindo. Tenha esse cuidado, porque muitas pessoas não vão entender. Muitas pessoas vão te confundir mais ainda. Eu lembro que no início da depressão, eu procurei uma pessoa, essa pessoa de Deus me atendeu e disse para eu procurar um psicólogo, e o psicólogo ele me deixou mais confusa ainda, porque a minha história foi diferente. Veja bem, não que seja pecado procurar um psicólogo, não, eu creio que Deus usa pessoas ali de Deus mesmo para te direcionar, que faz um mapa de você, que te ajuda a enxergar coisas que você não está enxergando. É bênção. Só que a minha história foi diferente. Deus não queria psicólogo, Deus queria tratar direto comigo, né? Deus, ele age da forma que ele quiser. Se ele quiser curar através do remédio, ele vai curar, que também não é pecado. Sem remédio, ele vai curar. Com psicólogos, ele usa a ferramenta que ele quer. Ele é Deus, ele é Senhor. Então, não se sinta, eu estou fazendo terapia, então não sou de Deus. Não, pelo contrário. Se essa pessoa é de Deus, está te ajudando, continue para a glória de Deus. E quem vai tirar desse lugar é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar essa pessoa para te ajudar. Amém? Essa foi a minha história. Deus não queria psicólogo, então o psicólogo me deixou mais confusa, entendeu? Me deixou pior, né? Até então. Eu estava muito confusa, muito mal. E Deus queria tratar diretamente comigo.
Então, cuidado com quem você se abre, com quem você conversa. Se você já sabe a raiz do problema, não fica toda hora querendo atendimento, porque a pessoa, ela pode te dar uma palavra ali de Deus, mas pode falar coisas que vai te deixar mais confusas. Então, gente, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, então vai até Jesus. Não que seja errado o atendimento. Eu fui super atendida pelo meu pastor na época, me ajudou demais. Mas chegou uma hora que eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas e com o Espírito Santo. Entende? É nesse sentido que eu tô falando. Converse com as pessoas certas, que vão te ajudar, que não vão te confundir e que não vão piorar a sua situação, né? Você conversando com as pessoas certas pode aliviar essa dor, pode te ajudar e a tirar, né, essa sensação de solidão, de medo, né, de estar sozinha. É uma luta muito solitária, né, porque é uma luta na mente. A depressão, ela é na mente, ela é aqui, ó. Então, você pode estar sorrindo, mas você está petrificada por dentro. E é uma luta silenciosa, ninguém tá vendo. Às vezes você está sorrindo, mas você está sofrendo. É um ataque na mente, onde ninguém vê, ninguém escuta. É no silêncio. Mas Deus vê, Deus escuta. Ele está com você. Busque o conhecimento. Aprenda com a experiência. Tente extrair aprendizados de situações difíceis para crescer e amadurecer. Um exemplo. Uma pessoa brincou com você. Você se encontra nesse lugar. Veja bem, você não é uma pessoa melindrosa. Você está sendo uma pessoa melindrosa. Porque isso não está atrelado à tua identidade. Quando você foi gerado no ventre da tua mãe, Deus não colocou essa característica em você. Você não é a sua dor. Você hoje está, é um estágio e vai passar, né? Vamos ver onde eu parei aqui. Então, vamos um exemplo bem simples. Uma pessoa brincou com você e você se sentiu ofendida, né? E você foi grossa com essa pessoa, maltratou essa pessoa. E a pessoa ficou até assim, nossa, mas eu só brinquei com ela, não entendi por que ela teve essa reação. Até te pede desculpa e tal, e você fica com vergonha, né? Depois que a raiva passa, você fica, caramba, por que eu fiz isso? Realmente, ela só brincou comigo, por que eu fui tão grossa? Meu Deus, eu não quero ser assim. Não oro pelo efeito, oro pela causa. Então, tira aprendizado dessa situação. Deus, por que eu agi assim? Por que eu fui tão grossa? Eu não quero agir assim. Por mais que eu reconheça que eu estou sendo uma pessoa melindrosa, que meus sentimentos ainda estão feridos e eu me magoo fácil, me ajuda a ter uma postura de uma pessoa curada, mesmo ferida. Que isso é fé. E aprenda com a situação. Deus, na próxima vez, me ajuda a ver a realidade do que está acontecendo ali. Não olhar a partir das minhas feridas, mas entender de fato que a pessoa só fez uma brincadeira. Não deixa ser grossa pela segunda vez. Me ajuda a passar no teste. Entendeu? Então, é isso que o texto está dizendo. Aprenda com as situações que infelizmente a gente acaba passando. Então aprenda para na próxima vez que acontecer, você ter avançado mais um nível. E como superar essa dor, gente? Superar o melindre, aquela suscetibilidade, né, vulnerabilidade exagerada de se sentir ofendido por qualquer coisa, exige um processo de amadurecimento emocional e autoconhecimento, né? Exige um amadurecimento emocional, né? A inteligência emocional, né? E o autoconhecimento. Por que amadurecimento emocional? Porque hoje nós, pessoas evangélicas, né? Que acreditam em Deus, que têm as suas crenças em Jesus, nós entendemos que não vivemos por vista, vivemos por fé. Não vivemos do que sentimos, vivemos pelo que está escrito. Entende? Quando a palavra diz a alegria do Senhor é sua força, você pode estar chorando, mas você sente a alegria que é de Deus em você. A alegria que vem do Senhor. Porque a nossa alegria não vem das circunstâncias. A nossa alegria vem do Senhor. Entende? Então, o amadurecimento emocional é isso. É a gente não reagir segundo as nossas emoções. Não se entregar aos meus sentimentos. Vou te dar um exemplo. Teve um dia desse que eu não acordei muito bem. Passei o dia desanimada, enfrentando lutas
e eu não queria ir para academia naquele dia. As minhas emoções estavam mesmo querendo ir para casa, deitar em posição fetal e chorar, né? Eu falei assim, não, eu vou. Amadurecimento emocional é isso, não, eu vou. Eu vou porque compromisso é fazer o que tem que ser feito, mesmo sem ter vontade. Entende? Isso se chama autorresponsabilidade. Inteligência emocional, amadurecimento emocional é o nome dobrar o que eu estou sentindo, mas fazer o que tem que ser feito. Entende? Então a gente tem que buscar esse amadurecimento emocional. Por mais que a pessoa brincou com você, né? Eu tô citando toda hora esse exemplo. Por mais que a pessoa brincou com você e você se ofendeu, cara, fica de boa. Não vou maltratar. Não vou retrucar, não vou bater. Entende? Não vou contra-atacar. Pô, legal, fulano, valeu. Entra na brincadeira, por mais que esteja sentindo dor. Entende? Fazer o que é preciso ser feito, mesmo ainda sendo ferido, traz cura. De novo, fazer o que é preciso ser feito, mesmo ainda estando sentindo dor, mesmo ainda estando ferido, isso traz cura. Sabe por quê? Porque isso é fé. Você entende que enquanto você está ferido, Deus está trabalhando em seu favor. Então, vamos sim amadurecer emocionalmente. E o autoconhecimento também é crucial. Quando você se conhece, você consegue travar, você consegue pensar antes de falar. Você não vai agir, você não vai ser impulsiva. Ah, Priscila, pô, teu cabelo tá todo pro alto hoje, tá feio. Se eu fosse uma pessoa, que se ofende fácil. Ah, tá. Pô, sério? Ih, zoa, entra na zoação, caramba. Como é que é a brincadeira, gente? Quando tá preso é bandido, quando tá solto, é um negócio assim, né? Cabelo. Entra na brincadeira, entendeu? Autoconhecimento. Ao invés de ser grossa, arisca, tá falando meu cabelo. Não, segura. Porque quando você se conhece, você consegue se segurar. Você não vai ser mais aquela pessoa impulsiva, sabe? Bateu, levou. Não, você pensa antes de falar. Tá arrepiado? Poxa, valeu, vou passar um olhinho. Valeu. Entende? Tô dando um exemplo muito simples, gente. Muito simples mesmo, bem simples. Mas faz isso. Faz isso. O autoconhecimento, quando você se conhece, entende os seus pontos fracos e os fortes, entende o que dói e o que não dói, você vai se conhecendo os seus limites, sabendo até onde você pode ir e você consegue se segurar. Você para de ser impulsivo, aí depois fica, caramba, eu vou ter que pedir desculpa pra pessoa, vou ter que pedir perdão. Por quê? Por causa da impulsividade. Não. Quando você se conhece, você consegue se segurar. Você pensa antes de falar. Então o autoconhecimento é crucial. Aqui estão passos práticos para lidar com essas características, gente, do melindre. Passos práticos para nos ajudar a superar, hein? Vamos lá, pega teu caderninho, tua caneta, anota o que está fazendo sentido para você. Despersonalize as ações alheias. Isso é muito importante. Entenda que o comportamento dos outros geralmente diz mais sobre eles do que sobre você. Se alguém não te cumprimentou ou discordou de uma ideia, não assuma que foi um ataque pessoal, gente. Pode ser apenas distração ou uma perspectiva diferente. Entende? Isso aqui é muito sério. Você despersonalizar as ações alheias. Outro exemplo. Aquela pessoa, agora eu tô falando sério, uma situação real. A pessoa tem inveja de você. Ela te olha assim de cima e embaixo e caramba, você sente que isso é inveja. Aí você fica com raiva, invejosa, porque ela tá com raiva de você, que ela tá com inveja de você. Não, o que tá dizendo aqui, ó? Despersonalize as ações alheias, entendendo que aquela ação é do outro, não é sua. Então não pegue o lixo emocional do outro. Se aquela pessoa está com inveja de você, o problema, literalmente, é dela. O problema está com ela, não está com você. Então não pegue o lixo emocional dela para você. Não fique com raiva dela porque ela está com inveja. Quem está em apuros é ela, não é você. Entendeu? Um exemplo bem básico. Porque o exemplo foi muito bom, básico, mas foi bom. Eu sei que aquela pessoa tem inveja de mim, ela me olha de cima e embaixo.
copia minhas roupas, copia isso, copia aquilo. Aí você fica com raiva. Não fica com raiva dela não, o problema está com ela. Então, despersonalize as ações alheias. Entenda que o comportamento dos outros geralmente está dizendo mais sobre eles mesmos do que sobre você. Então, de novo, não pega esse lixo emocional. Se alguém não te cumprimentou, talvez nem te viu. Nunca mais falo com fulano. Toda vez eu dou bom dia, ela não responde. Gente, como eu vejo isso no trabalho, cara, é real. Como eu vejo isso no trabalho. Caraca, eu chego no banheiro, dou bom dia, ninguém responde. Ou então passo pela fulana finge que não ouviu. É surda, também nunca mais falo. Entende? Gente, às vezes a pessoa tá passando por uma luta que ela tá ali só o corpo presente. Ou às vezes estava distraída, não ouviu. Então, o melindre também nos faz julgar o outro. O melindre também nos faz querer pensar no que o outro está pensando. Ah, não me cumprimentou porque, sei lá, é metida, não presta. Que isso? Pecado. Entende? Então, se alguém não te cumprimentou ou discordou de uma ideia, não assuma que foi um ataque pessoal. Discordar da tua ideia é normal. Eu entendo que hoje em dia a democracia é quase nula, né? As pessoas têm suas opiniões e querem enfiar na nossa mente. E de fato ficam com raiva quando a gente não concorda com elas, né? As pessoas têm dificuldade, sim, de respeitar a opinião uma das outras, né? Ela quer te convencer que ela está certa e que essa pessoa não seja você. Entenda que a pessoa discordar da sua ideia ou da sua opinião não é um ataque pessoal, gente. É só a opinião dela. E tá tudo bem, eu tenho a minha e você tem a tua. Pode ser apenas distração ou uma perspectiva diferente da tua, normal. Então, primeiro passo, despersonalize as ações alheias. Lembra aí do exemplo que eu dei da inveja. O problema é da pessoa. Não pega o lixo emocional dela. Esse problema não é seu. Identifique a origem, o ego e o orgulho. Isso aqui também é uma chave importante. O ego e o orgulho. Psicologicamente, o melindre costuma estar ligado ao orgulho ferido e a uma necessidade excessiva de reconhecimento ou atenção. Pergunte-se, por que isso me afetou tanto? Eu esperava um elogio, um tratamento especial. Cara, isso daqui é muito legal, né? O melindre também está ligado ao orgulho, né? Ao ego ferido. Muitas das vezes a gente, um exemplo, a gente está se sentindo mal naquele dia, né? E tudo que a gente quer é um abraço. Vamos levar para o casamento. Aí a pessoa acha que o marido tem que adivinhar que ela quer um abraço. Ele não tem bola de cristal, amiga. Se você quer um abraço, você chega até ele e fala, amor, não tô me sentindo bem hoje, você me dá um abraço? Eu acredito que eu vou ficar melhor. Aí, você não pede o abraço, você fica com raiva dele e começa a maltratar ele. E ele nem sabe por que houve com essa mulher. Cadê o demônio tá fugindo dela hoje? Entende? Então, isso é fruto, gente, do orgulho. É fruto do orgulho, não. Ele é meu marido, ele tem que entender. Não me conhece, tá vendo que eu não tô bem? Tá vendo que eu tô de cara fechada? Por que chega perto de mim e pergunta o que tá acontecendo? Isso é orgulho. Isso é orgulho. Ego ferido. Quer um abraço? Verbalize. Amor, você me dá um abraço? Eu não tô legal hoje. Ponto. Acabou. Entende? Então, a pessoa melindrosa, gente, infelizmente, ela é muito orgulhosa também. Ela fica de bico. E todo mundo tem que entender o porquê. Não tem que entender não. Você tem que chegar e falar. Verbalizar. Entende? E essa pessoa também com melindre, né, ela tem a necessidade excessiva do reconhecimento ou de atenção. Poxa, não tá vendo que eu tô de cara feia? Ele tem que me dar atenção. Tá vendo que eu não tô bem? Por que me chega perto de mim e pergunta o que aconteceu? Eu tenho que falar? Tem que falar sim. Porque ele não é adivinho. Entende? Pergunte-se, por que isso me afetou tanto? Por que eu tô tão chateada? Por que eu tô com tanta raiva? Caramba! Outro exemplo, eu cortei o cabelo, ninguém reparou. Aí, eu vou ficar com raiva de todo mundo? Cara, não dá. Melhore. Você é o melhor de Deus. Uma pessoa melindrosa, ela é assim.
Caraca, cortei o cabelo, cheguei no trabalho, ninguém falou nada. Gente, será que eu sou invisível? Aí fica com raiva de todo mundo, fica de bico o dia inteiro. O que a Priscila tem? Não sei, parece doida. É doida. Entende? Porque as pessoas só veem o efeito. Deus sabe a causa. E você também precisa saber. Ir lá na raiz e tratar. Melhore. Melhore a cura para cada gatilho que a rejeição causou na tua vida. A cura. Desenvolva resiliência e assertividade. Resiliência, gente. Pratique a capacidade de se recuperar rapidamente, de recuperar o seu equilíbrio rapidamente após uma situação desagradável. Se de fato foi uma ofensa, não sei, não vou julgar. Entenda que nem sempre é sobre o outro. Você precisa entender que você está com a sua visão ferida e que hoje você enxerga pelas lentes da raiz de rejeição. Então, nem tudo é real. Então, comece a criticar os teus pensamentos. Comece a duvidar das suas dúvidas. Não julgue na mente. Não acredite em sofismas e mentiras e comece a maltratar as pessoas acreditando nas suas crenças. Você está ferida. Então, a palavra é bem clara. Examine o homem a si mesmo. Será que de fato essa pessoa falou isso para me ferir? Não, acho que ela estava só brincando. Porque o que a palavra diz? Se os meus olhos forem bons, meu corpo vai ter luz. Mas se os meus olhos forem maus, meu corpo vai ter treva. Somente trevas. Então, decida sempre levar pro bem, sempre pro lado positivo. Não, vou levar na esportiva. Cara, pro teu próprio bem. Vou levar na esportiva, vou levar na brincadeira, tá tudo bem. E se foi a intenção do outro te feriu, se deu mal, porque não te afetou. Entende? É isso. A resiliência é isso. É a capacidade de se recuperar rapidamente, de recuperar o seu equilíbrio após uma situação desagradável. E se de fato for uma ofensa, caramba, tô triste, tô chateada, mas Deus, eu libero perdão. Perdoo essa pessoa, não vou obedecer aos meus sentimentos, que não quer mais olhar na cara dela, mas eu perdoo, vou manter meu sorriso, vou tratar normalmente. Cara, isso faz você sair desse lugar mais rápido, de mágoa e de ficar na mão do diabo. Entende? Isso é resiliência. Me ofendeu? Eu te perdoo no nome de Jesus. Eu vou me levantar, porque o perdão, gente, o perdão, ele é egoísta mesmo. O perdão é sobre a gente, não é sobre o outro. É para você ficar bem, não é sobre o outro. Você precisa estar bem. Mas para isso você precisa perdoar. E rapidamente. Então declare como Joyce Meyer. Eu sou rápida em perdoar e sou difícil de me ofender. Eu sou rápida em perdoar e difícil de me ofender. Eu nunca vou esquecer disso. Ela me ensinou isso. Assertividade. Em vez de se fechar ou reagir com mágoa, se fechar, levantar muros, se afastar, aprenda a expressar o que você sente de forma clara e sem agressividade, como eu acabei de falar. Citei o exemplo do casamento. Se naquele dia você não tá bem, tá precisando de um abraço, chega perto e fala: amor, não tô legal, hoje eu não tô me sentindo bem, hoje tá difícil, as lutas dentro de mim, minha mente está sendo atacada, aconteceu um problema no trabalho, me ofendeu, me feriu, hoje eu tô desanimada, poxa, me dá um abraço. Verbalize sem agressividade. Você tá vendo que eu não tô bem? Caramba, você não me dá atenção, nem parece que eu existo. Olha a diferença. Sentiu a diferença? No tom de falar as palavras? Então, verbalize, esclareça sem agressividade, sem bater. Não tô legal, me ajuda, ora comigo. Uma amiga, não tô bem, ora comigo, conversa, me dá uma palavra. Entende? Há muita diferença, né, na forma que a gente fala. Verbalize sem agressividade. Amém? Gente, vou ficando por aqui. Eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque faltou falar sobre o que significa ser facilmente ferido. E aqui tem as chaves, tem os gatilhos, as chaves de como superar. E eu vou dar continuidade da semana que vem. Amei estar aqui com vocês. Mais uma vez, anote, leve isso para os seus devocionais. Aquilo que você se identificou, ora, coloca diante de Deus.
escreve lá nos comentários: Priscila, eu tenho dificuldade nisso, eu vou orar por você. Eu sempre leio os comentários e oro pelas pessoas que comentam ali, deixam pedidos de oração, expressam, né? Se quiser, me adiciona lá no Instagram, pode me mandar direct, nós estamos juntos nessa, amém? Então até a semana que vem, e lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui.